Na 5ASEC, cada gesto importa. Aqui, acreditamos que cuidar das roupas é, antes de tudo, cuidar das pessoas, do seu tempo, do seu dia a dia, da sua rotina. Por isso, nasce o novo jeito 5ASEC de atender. Um gesto simples, mas cheio de significado. A mão direita sobre o coração, os 5 dedos abertos, representando nossos 5 serviços, nossa história e a força da nossa marca. É assim que mostramos o nosso compromisso, com carinho, com delicadeza, com atenção verdadeira. Esse é o jeito 5ASEC, o jeito que valoriza cada detalhe e transforma cada atendimento em uma experiência de cuidado. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e 5ASEC. A sua lavanderia em Gramado, Canela e no mundo. Boa noite a todos, estamos iniciando mais um episódio de Histórias de Gramado, patrocínio da Golden Lagueto Multipropriedades e das lavanderias 5ASEC, com lojas em Gramado e em Canela, e aqui em Gramado, no bairro Carnel. Lembrando que hoje, quinta-feira, está já acontecendo em Gramado, o Gramado Connection, que vai até sábado, né, promovido pela Rossi Zorzanello, onde está reunindo praticamente o Brasil todo aí com os seus IG, né? Onde com certeza quem quiser conhecer um pouco do Brasil, do interior do Brasil, do que acontece no Brasil em termos de produtos exclusivos de algumas regiões, é só chegar aqui na Rua Coberta, Rua Pedro Benete também, e então o evento vai até o próximo sábado. Hoje eu estou recebendo aqui um amigo, Luiz Guilherme Steffens, nosso amigo Pio, né? Pio aí que não é gramadense, mas está aí há muito tempo em Gramado. É um prazer te receber aqui, Pio. Obrigado, Luia. Obrigado a Histórias de Gramado pela oportunidade de estar aqui conversando e trazendo um pouco aí da minha vivência. Eu me denomino gramadense, tá, Luia? Nasci em Porto Alegre e como vim jovem, as pessoas me enxergam como gramadense. E eu nem explico daí, né? Mas tu sabe, Pio, que na realidade aqui já passaram várias dezenas de convidados, né? E eu acho que se a gente fizer um balanço, eu não digo que é 50%, mas uns 40% aí são pessoas que vieram de outras regiões do estado aí. Teve inclusive algumas pessoas até do exterior que vieram para cá e hoje estão totalmente, né, envolvidos, né, com a história de Gramado, com o dia a dia de Gramado, estão ajudando muito o Gramado, né? Então, aliás, é uma característica, né? A gente, enquanto ente político, muitas vezes a gente vai nos lugares, isso é uma obra dos gramadenses, dos gramadenses nativos, nascidos aqui, e aqueles que escolheram o Gramado para viver, que é o caso de você, tua família. Nós vamos ter a oportunidade de falar da tua família também, né? E isso é uma coisa interessante, porque muitas vezes, eu só dando agora, antes de começar a entrevista, eu vou bater papo mesmo, a gente ouve muito isso, né? Mas Gramado recebe gente de todo o Brasil. Olha, é impressionante como as pessoas se adaptam, né, em Gramado, e se for pegar hoje grande parte aí de investimento, grande parte de atrativos de Gramado, enfim, tem envolvimento de pessoas que vieram de outras regiões há décadas atrás e tal, e acabaram ajudando, né, junto com os nativos daqui, a fazer esse município diferenciado, né? Sem dúvida. Mas, Pio, você comentar um pouquinho, muita gente está acompanhando, conheceu o teu pai, que infelizmente nos deixou muito cedo, tua mãe e tal, teus irmãos. Falar um pouquinho da história, um pouquinho da tua família, antes de chegar em Gramado e tal. Enfim, a origem deles, como é que acabaram optando para vir para Gramado? Bom, vamos lá então. A minha mãe é do interior, né? Então é de São Jerônimo, nasceu lá, viveu lá e foi estudar em Porto Alegre. Uhum. O meu pai já nasceu em Porto Alegre,
Mas ele também é de origem do interior, né? Então ali são lá dos imigrantes alemães que chegaram pela Linha Nova, depois foi lá para São José do Hortêncio. A Linha Nova, o município. Linha Nova, município, onde a Alemoada foi. Isso. E depois eles se instalaram em São José do Hortêncio, né? Muito próximo a São Sebastião do Caí. O meu avô foi para Porto Alegre em busca de trabalho, enfim, depois conheceu a minha avó, que era de Novo Hamburgo. Mas na minha casa, Luia, sempre houve aquele saudosismo ao interior, né? De retornar para uma vida com mais qualidade, onde se conhecem pessoas, onde se tem segurança pública. Então, desde cedo, ouvi meus pais conversando a respeito de, olha, quando nós nos aposentarmos, vamos retornar para o interior e tal. E aí se criou. A gente já vinha para Gramado enquanto turista. Olha, uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses nós estávamos aqui. Tanto que eu já tinha amigos quando eu vim morar aqui de ser veranista, né, aqui de Gramado. Mas meu pai sempre preferiu o litoral, confesso. Assim, ele era mais chegado ao litoral. E aí, lá pelas tantas, minha mãe terminou se aposentando. Agora chegou a hora da gente optar, né, e escolher para onde que a gente vai. Estamos falando do final da década de 80, em Porto Alegre, onde a criminalidade estava iniciando. Né? Nós morávamos num bairro pacato, Bela Vista, onde começou um assalto ali, uma casa assaltada por ali e tal. Então agora é a hora, né? Agora é a hora. E aí se fez uma consulta familiar. Obviamente que meu pai foi voto único, porque eu e meus irmãos votamos para Gramado. Claro, ele queria para a praia e nós realmente queríamos, então, escolher Gramado para vir, né? Já visualizando uma cidade promissora, que recebe muito bem, enfim. E, bom, mas não iam vir aqui, né? Não é que estavam aposentados, eram jovens, vamos ter alguma atividade. Minha mãe é bióloga, e nós também tínhamos, na época, um tio e uma tia, que ele é farmacêutico, e tiveram a ideia, então, de trazer para Gramado uma atividade que estava reiniciando, né, que é uma farmácia de manipulação. Né? Então, nós fomos assim, tinham 2 em Porto Alegre naquela oportunidade, o meu tio foi professor desses 2 que abriram as primeiras farmácias em Porto Alegre. Disseram, bom, então, quem sabe, vamos trabalhar como abrir uma farmácia em Gramado. Então, se criou um plano, né, para vir para Gramado, então a gente veio... Aí em 87, final de 87, viemos para cá. 40 anos. Já faz tempo. E em 88 a gente abriu a farmácia. Num primeiro momento veio eu, que era o mais novo, né? Fui estudar no cinecista, e por isso que com certeza as pessoas confundem que eu sou gramadense, eu tenho orgulho disso, né? Né? E aí veio a minha irmã mais velha, que já era aposentada, e meus irmãos do meio, o Luizão e a Carla, estavam ainda estudando em Porto Alegre. Com o passar do tempo, todos se formaram e também visualizaram, vieram para cá justamente por essa diferença que tem morar em Gramado. Né? Pio, falou antes que vocês vinham como veranistas. Então, assim, claro que tu tinha aí 10, 11 anos, talvez menos, né? O que tu lembra do Gramado como veranista? Vocês alugavam casa, tinha um casa aqui... Vinha uma temporada, como é que era? Assim, Vínhamos em hotel. Né? Então, o saudoso Parque Hotel, o Grande Hotel em Canela, muitas vezes ficamos no Serra Azul. Mas o que tu lembra assim, de Gramado? Porque nós estamos falando de 40 anos atrás. Encantamento, Luiz. A impressão que eu tinha é que Gramado era um encantamento, que era uma fábula, né? Porque assim, a organização de Gramado, a limpeza de Gramado, a estética de Gramado, realmente já naquela época... E tu, como criança, tu já via isso? Confesso mais uma coisa, eu era apaixonado e continuo sendo pelo Minimundo. Certo. Né? Meu pai me levava sempre no Minimundo. Ele continua fantástico, né? E vou te contar uma coisa muito, muito peculiar. Eu terminei indo para o cinecista e me tornei colega da Adriana Hopner. E fiquei amigo dela no primeiro mês. Quando ela me disse que ela era, então, da família Hopner e tal, eu cheguei em casa encantado, dizendo aos meus pais, vocês não vão acreditar que eu conheci a proprietária, a família proprietária, enfim. E realmente, para mim, nós fazíamos os nossos trabalhos no Rita Hopner, né? E obviamente no Minimundo. Então, esse era o diferencial que a gente estava buscando, né? Ter uma cidade onde as pessoas se conhecem pelo nome. Isso foi um atrativo, a segurança e o encantamento. Gramado que legal. E
tu veio, então, tu já começou no Cenecista, tu lembra, assim, os professores, colegas, tu acabou de falar Claro, da Adri aí, mas- quem é que tu lembra, assim, de professores? Olha, eu lembro, os professores que eu tive no Cinecista foram fantásticos, né? Então, começar pela diretora, Terezinha Andrés, né? Então, assim, a minha diretora, grande Terezinha Andrés, a É. Olga, né? A professora Olga foi minha, também foi de inglês, português. A Carmen Andrés foi minha professora. A Joanete Carniel, que depois terminou Certo. sendo minha professora no estadual, porque eu saí do Cinecista, nós não tínhamos segundo grau no Cinecista, né? Isso aí. Ensino médio agora, né, Sim, Luia? Senão denuncia a idade. É. Então fomos depois para o estadual. Eu sou do tempo do científico, a gente falava. Exato. Eu vou para o científico. Na verdade, o meu era preparação para o trabalho que a gente tinha que optar, né? Isso. E ali, o professor, a Terezinha, aliás, fantástica, né? Ela morou muito tempo na nossa casa aqui porque ela estava fazendo a faculdade, né, em Caxias, né, pedagogia. E a Terezinha era apaixonada, aliás, pessoa apaixonada pela educação, né? Ela fez história ali em Cenecista, no estadual também, né? Ela sempre presente, né? Nossa diretora. E colegas, assim, que tu lembra da época, falou da Adri, mas outros, assim, que tu A lembra Adriana, a Sofia Haas. A Sofia Haas foi minha colega no primeiro grau, no segundo grau, e se formamos junto na faculdade. Então, assim, toda a trajetória... Ela fez direito também. Fez direito também. Filho do Alexandre Albrecht, né? O César Albrecht, meu colega. Então, várias pessoas vinculadas a Daniele Arendt. E olha, muita gente aí de Gramado. E na época, já estava entrando na adolescência, vamos lá, né? Daqui um pouco. O que era assim, os programas de vocês, assim, fim de semana, fora da aula, sábado, domingo, o que inventava aqui pela região? E vocês moravam onde aqui em Gramado quando vieram? Sem perguntar. Nós morávamos bem no centro, né? Depois, ali na casa foi muito tempo um restaurante bem conhecido, o restaurante Mocerino. Sim. Naquela casa ali que nós alugamos na oportunidade, né? E moramos um bom tempo nessa casa. Bem no centro. Claro. Era uma outra coisa que para mim era muito estranha, porque eu morava no centro e ia a pé pro colégio. Né? Eu ia a pé pro colégio e um grande amigo, até hoje um grande amigo, era meu vizinho e meu colega, Sandro Castilhos, da Lavanderia Siri. Um querido, meu amigo até hoje, né? Tem a propriedade ali ainda. Tem a propriedade ali. E o que vocês, fim de semana, assim, qual é que era a programação? Ainda nessa época, Luia, coisa que a gente tinha ainda uma característica do interior. Sim. Era ir para a Velha Bruxa, ir para praça, né? Tinha uma sorveteria na frente ali também, onde tinha a loja da Lucirene, que é aqui, né? A sorveteria que era Everest, não? Tinha, na verdade, tinha sorveteria na esquina ali, que terminou sendo Tarantino, né? Que era do meu colega na época também, Valdinei Ecker. Então era um programa. Já tinha o programa, eu não podia ir, mas às vezes a gente fugia e conseguia entrar um pouquinho ali, que era a boate do tênis, né? Isso é um saudosismo fantástico, marcante. Realmente. E estava escondido. E nós tínhamos um outro restaurante que era uma casa de madeira, que tinha um X na Borges, que eu não me lembro o nome agora. Na Borges. Que era bem interessante. Bem interessante. Tinha algumas lancherias, não sei se chegou a pegar no teu tempo, que ela tinha 2001, tinha a Dinda, que eu não sei se tu chegou a pegar aqui a Dinda, aqui na esquina aqui da Augusto Zatti. Acho que o Julinho Cardoso chegou a ter também. Então, sem dúvida, tinha um bar bem legal, bem legal. Esqueci o nome agora. Tinha uns metralhas em Canela. Tinha. Então, não mas tinha uma casa, né, o X eu não lembro. E quando tu veio para cá, morando no centro e tal, tu já acompanhava esses eventos, tipo o Festival do Cinema. O Natal Luz estava começando, acho que começou logo em seguida, o Natal fez 40 anos, mais ou menos na época que vocês chegaram. Mas o festival já tinha. Então também, tu lembra assim, aquele tumulto para o festival, de querer entrar, assistir, ver os artistas? Olha, Luia, o Natal Luz, se eu não me engano, acho que a gente chegou no segundo ano do Natal Luz. Acho que ele começa em 86, se eu não me engano, né? Ele agora vai para a 41ª edição. Isso. Então, E o que eu me lembro, Luia, porque quando nós viemos morar o dia da mudança, o meu pai e meus irmãos vieram de carro na frente,
Depois veio o caminhão de mudança e eu e minha mãe fomos os últimos a vir. E nós viemos de ônibus. E eu desci na rodoviária. Já foi uma recepção fantástica. Eu desci na rodoviária e fui a pé. Passei pelo antigo Super César e comecei a escutar as músicas do Natal Luz. E eu dizia para minha mãe, não pode ser verdade. Então, a gente está numa cidade dessa que tem música natalina na rua. Então, assim, realmente era uma coisa extraordinária. Vocês vieram, então, época, fim do ano, vamos dizer assim. Viemos, foi em dezembro de 87. Natal Luz bombando. Participamos do Natal Luz, ainda tinha o coral, que era fantástico, na igreja São Pedro, ali na frente, acompanhamos. Então, realmente parecia que a gente estava num filme, Luiz. Parecia que legal, aí entrei na escola, aí conheci, a gente já ouvia falar em Porto Alegre do Festival de Cinema e já participamos, claro. Ali tinha 12 anos de idade. Claro, né? Mas a piruada gostava de vir aqui. Ia pegar autógrafo. Meu Deus, era a época que estava aí Maite Proença, Monique Evans. É que não tinha o acesso às redes sociais, praticamente não tinha nada. Então eles estavam mais distantes. Hoje as redes sociais aproximam muito esses artistas, tu não tem aquela curiosidade, né? Mas na época era fantástico. Muito. Imagina. E Luia, e ainda assim, um dos grandes amigos que eu já afirmei logo no início foi o Vinícius Orzanello. Ele não era meu colega, mas também estava no Cinecista. O Vini, querido. Muito querido. E, na verdade, eu também não sabia, mas o pai dele era, na época, o presidente do Festival de Cinema. Então, em alguns eventos, a gente pôde ir. No Serrano, permitia que a gente ingressasse dentro do Eles faziam as festas as lá. festas naquele local, exato. E lá permitia que a gente ingressasse, que pudesse pegar algum autógrafo, alguma coisa assim. Então, já comecei já com tudo no festival e foi uma experiência fantástica também. Legal. E quando vocês vieram, tu comentou antes a história da farmácia, né? Vocês já começaram a operar lá, vinha o teu pai, enfim, já na época ou levou um pouco mais tempo? Levou um pouco mais tempo, cerca de um ano, até achar um local correto. E vocês sempre tiveram no mesmo local que estão hoje ou outro? Eu só lembro desse local ali na Avenida Está certo, Luia. Desde 10 de dezembro de 1988, data da inauguração da farmácia, sempre ali. Naquele mesmo local, na rua João Pedri ali. Nós demoramos um pouco porque naquele imóvel nós tivemos que fazer uma construção, uma adaptação, né? Uma farmácia de manipulação, ela tem laboratórios, enfim, regidos por regras da Anvisa e tal. Então demorou um pouco para a gente achar um local ideal, fazer essa construção. Nós, na época precisávamos de mais uma farmacêutica, ou farmacêutico na época. Veio trabalhar com a gente a Maria Helena Tizotti, esposa do Clarindo, foi nossa sócia na farmácia no início. Ela foi sócia e a farmacêutica responsável. Então trabalhamos, ela ficou lá, acho que os 3, 4 primeiros anos da farmácia, ela estava lá. Depois ela optou a maternidade, mas continuou sendo sempre a nossa fundadora, né? Ela foi sócia lá, não sabia. Então né? abrimos naquele local lá. E curiosidade, aí é curiosidade mesmo. Por que o nome, qual é a origem do nome? Ou por que foi? Porque é um nome que para nós assim é meio estranho, né? Assim, claro, hoje acostumou, né? Estranho porque tu é Barbakov, né? Não, lógico. Por quê? Porque, na verdade, somos tudo descendente de imigrante alemão. Alemães, né? Quando, então, vínhamos para Gramado, a gente sempre percebia, obviamente, e se estudava já isso, que havia uma colonização de imigrantes alemães e italianos. Como a gente também tinha um vínculo com familiares que trabalhavam em farmácias magistrais na Alemanha, na oportunidade, nós trouxemos receitas, fórmulas de cosméticos baseado em estudos já feitos na Alemanha, que tinha essa farmácia. Então, se entendeu em ter uma influência alemã dentro da farmácia. Então, procuramos um nome que retratasse. Então, Dierhaut, no início Dierhaut Natura Apotheke, a pele em alemão, farmácia da natureza, né? Depois a gente, para ficar mais fácil, então Dierhaut, farmácia de manipulação. Então inicia com isso. E nós trouxemos não só a linha que a farmácia desenvolveu de cosméticos eram pautados em fórmulas alemãs, como nós trouxemos laboratórios na época de chás, que é o Veleda, que é uma empresa alemã, tinha uma outra empresa que trabalhava já cosméticos de mel, que a gente trouxe naquela oportunidade.
que também então estavam vinculados. Então, por isso que teve, digamos assim, essa influência alemã. Legal. Que até hoje tem. Sabe que é a primeira vez que eu pergunto, eu acho... que é? Eu ficava tentando ligar com família, tá? Ignorância da gente, né? Mas aí, não é de origem, né? Sabe que muitos clientes, no início, Luia, esses cosméticos, eles vinham rotulado com o nome alemão e o nome em português, né? E muitos, então, moradores de Gramado ou arredores que tinham origem alemã e que conheciam a língua, eles vinham falando em alemão. O meu pai conseguia responder, né? A minha tia, quando estava lá, conseguia responder, mas fora isso, ninguém conseguia. Né? Infelizmente, a minha avó não chegou a passar para nós a língua alemã. Mas por isso que iniciou toda, foi uma influência. E essa relação, tu falou que tinha familiares lá na Alemanha, que tinha aqui, tinha em Porto Alegre. Então, essa relação com os familiares da Alemanha e tal, isso era... como é que acontecia? Era o teu pai que fazia contato, eram parentes? Como é que era? Porque não deixa de ser uma negociação, tu usar marca, usar produtos. Nessa época era telefone muito caro. Sim, viagem era uma vez por ano, se desse, né? Por isso que eu digo como é que então era por carta, Luiz. Por carta. Antes quando a gente decidiu abrir em Gramado, a minha tia e o meu tio foram para a Alemanha. Eles ficaram 30 dias na Alemanha. Certo. Né? Então lá foi um contato presencial para buscar essas receitas e fazer as formulações. Obviamente que teve muita adaptação para as características tropicais. O meu tio é farmacêutico. Meu tio hoje tem 88 anos. 88 anos. Ele era professor da Faculdade de Farmácia da URGS, então ele tinha bastante conhecimento a esse respeito. Então ele elaborou na época todas as formulações baseadas, digamos assim, naquelas existentes. E da mesma forma nós fizemos aquele contato com laboratórios que eram de origem alemã, mas que já vendiam no Brasil. Né? Nós não importamos, já havia distribuição aqui no Brasil, então nós só fizemos esse contato. Então a partir do momento que a gente abriu e tinha essas fórmulas iniciais, aí não havia mais a necessidade de estar vinculado a essa característica. Aí tinha troca de carta, muitas vezes, mas colocando o que deu certo, o que não deu certo, trazendo, olha, isso aqui deu certo, enfim. Era o meio na época, era né? O meio na época. E só para concluir essa parte da farmácia, da família ali, tem o Luizão, as tuas duas irmãs, né? Tem algum deles profissional da área? Ou tem formação bio? Bom, o que nesse cenário... Tu é direito. Eu sou direito. Embora estavam tudo aguardando que eu fizesse farmácia na época. Eu fui para outro caminho. Eu falei que seria uma tendência. Meu pai me disse até que eu era ovelha negra. Só foi para o direito, não foi? Porque a minha família ou é do corpo docente, ou é relacionada a ser professor em alguma área, ou da área da saúde. Né? Área da saúde. Então, realmente, eu fui o primeiro assim, a ir para o direito. Não havia na minha família algum profissional da área do direito. A minha mãe, então, o meu tio é farmacêutico, a minha mãe é bióloga. E no decorrer da farmácia, a minha esposa, a Viviane, que é uma das farmacêuticas hoje, ela cursou curso de farmácia, hoje ela é formada em farmácia. E para o meu orgulho, Luia, a minha filha, Júlia, também, na época, optou em fazer farmácia. Certo. Hoje ela já é pós-graduada em farmácia. Legal. E ela está na farmácia. Hoje desenvolvendo, inclusive, Luia, um projeto muito legal que se chama Ervas de Gramado, que é um projeto que é do passado, a gente já lançou anos atrás, que volta a trabalhar com formulações alemãs. Então, ele também traz o nome alemão, é um produto que a gente está vendendo não só na farmácia, que é um projeto da minha filha, enfim, e que leva o nome de Gramado. Né? Leva essa cultura alemã que a gente desenvolveu, enfim. Que legal. Então, hoje temos ali a esposa, que faz parte, né, a Viviane, e a Júlia, que são farmacêuticas, além de ter mais uma farmacêutica que está com a gente, Luia, há 20 anos, que é a Maristela Tizotti. A Maristela, tá. Filho do Mário Tizotti, querido. Né? Grande amigo. Grande amigo. Mário, muito gostei. E ela trabalha com a gente já todo esse tempo, também está lá. Então temos 3 farmacêuticas hoje. Beleza, maravilha. Meu amigo, vamos lá do profissional. Tu chegou a trabalhar também na farmácia ou tu já... saiu do mercado, já foi procurar outras áreas aí? Luia, eu sou o primeiro funcionário da farmácia. Né? Então, eu comecei em dezembro de 1988.
Só que eu não podia ter carteira naquela época, eu tinha que ter uma permissão. Então, quando eu fiz 14 anos, eu pude ter a carteira de trabalho. Certo. Fui registrado como auxiliar de farmacêutico e lá trabalhei até o meu casamento, 1998. E até hoje, Luia, se tu fores às terças-feiras lá, por volta das 17, 18 horas, eu vou estar lá ainda. Vou estar lá legal. com a minha Continua, filha. achei que tu não tinha ouvido. Continuo vindo lá, porque assim, de alguma forma, eu colaboro Sim, daí, com o meu um conhecimento do direito na questão dos licenciamentos. A farmácia exige um cuidado específico em vários licenciamentos, junto à Anvisa Federal, estadual. Eu ia te perguntar, a Anvisa ela tem um papel importante, né? Sem dúvida, pelo menos que a gente acompanha. É o órgão regulador, né? Sim, eu digo, eles realmente fiscalizam. Muito. São bem rigorosos. É bom, isso é uma informação boa, né? Para mais. Nós temos, na verdade, uma ótima fiscalização e uma ótima preocupação com as farmácias de manipulação, enfim, não só farmácias, mas aí também alimentação fora do lar, etc. Sim. Né? Legal. E o Pio, então, quando optou pelo direito, tu continuou trabalhando, estudando, fazendo direito, ou tu já procurou estágio, procurou algum escritório? A minha trajetória... E aonde é que tu estudou, enfim? Bom, minha trajetória... A minha trajetória, o amor pelo direito começa já no segundo grau. Na verdade, sempre desempenhei no primeiro grau, sempre estive junto a organizações estudantis, às vezes algum movimento político, alguma necessidade que eu havia de estar presente. Né? Então, assim, isso realmente acredito eu que esteja no meu DNA. Mas no segundo grau, eu conheci um advogado através da minha colega, Sérgio Haas, na oportunidade. E eu me apaixonei pela profissão. Né? Vi o trabalho dele, vi a dedicação que ele teve, enfim, e aquilo ali me despertou. É isso que eu quero para mim. E de lá para cá, então, assim, no início, segundo grau, eu já comecei a pensar, olha, eu vou desenvolver uma advocacia empresarial, tenho, aqui em Gramado existe muita alimentação fora do lar, meios de hospedagem, vou tentar buscar conhecimento para devolver para esse segmento, que é um segmento muito pulsante aqui na cidade. Além de eu gostar, né? Particularmente eu gosto de hotéis, gosto de restaurante, gosto de alimentação, gosto de hospedagem. Enfim. Então, o segundo grau eu já me direcionei. Quando eu me formei, eu fiz faculdade. Então, eu fiz na Unicinos, fiz vestibular na Unicinos, fiz administração na Facate, cursei as duas. Tu fez da administração também? Não me formei em administração. Por quê? Porque eu continuei morando em Gramado. Então, logo que eu passei, eu continuei morando em Gramado, continuei trabalhando na farmácia, e me dedicando, então, noturnamente, hora para Unicinos, hora para Facate, fazendo. Eu fiz, assim, 3 semestres. 3 semestres eu fiz, cursei as duas faculdades, estava difícil, e eu percebi, Luia, a necessidade de eu me dedicar ao direito. Eu digo, ali eu tinha que ir atrás do meu sonho, atrás de conhecimento para poder devolver. Gostava. Isso. E aí eu consegui, fui para Porto Alegre, né? Então, interrompi o curso de administração. Chegou a morar em Porto Alegre? Eu fui morar em Porto Alegre. Vamos dizer assim. Fui morar em Porto Alegre, então a partir do 4º semestre da faculdade até o final, a minha faculdade durou 5 anos, então 3 anos e meio, fui para Porto Alegre. Quando eu fui para Porto Alegre, eu já consegui um escritório para trabalhar, um escritório muito, muito positivo, que eu tive muita sorte, porque eu entrei como estagiário, 4 meses depois, um dos advogados, hoje desembargador no TRT, Carlos Henrique Selba, ele foi convocado para trabalhar, ele tinha passado no concurso para magistratura, e as tias dele, a doutora Leia, a doutora Lia Selba, hoje já não mais presente entre nós, mas sou muito grata a elas, por tudo que me proporcionaram. Elas olharam para mim, olha, nós estamos precisando de um advogado, mas nós não temos, então tu, estagiário, está promovido aí a assistente. E aí, para mim foi muito, muito positivo, porque em 4, 5 meses... Tu antecipou muito. Antecipei. E aí me dediquei. Aí eu me dediquei muito. Trabalhei numa área que não era uma área que eu ia desenvolver, justamente para entender como que funcionava, né? Em área já do direito do trabalho, mas em, digamos assim, em benefício ao interesse do trabalhador na época, e vim desenvolvendo. No final da faculdade, então, terminei me formando, me casando no mesmo ano, voltei para Gramado, como era o objetivo, e aí eu te digo o seguinte, lá no segundo grau, eu já ia conversando com alguns clientes. Então,
a família Perini do Serra Azul, olha, porque eu era colega, fui colega do Thiago, fui colega do Dudu Perini, vou precisar de cliente. Né? Era advogado, eu era muito amigo sou amigo, né? Do Gabriel de Nebier, né? Que estava um ano acima, mas ficamos muito amigos, então tinha móveis de Nebier na época. Então, quando eu me formei, eu vim para Gramado, mas eu precisava me estabilizar, aonde que eu ia, se eu abrir um escritório e tal. E aí uma pessoa, Márcia Ramos, advogada. Mora em Foz, filha do querido Valdemar Ramos. Gosto demais deles, muito bacana. Me disse, olha, Pio, vem trabalhar comigo aqui, você tem uma advogada mais experiente, doutora Janete D'Ambrosio e tal. Eu digo, vamos lá. Bom, aí conheci a Janete, foi assim uma parceria que nasceu naquele momento, a gente realmente é muito alinhado, né? Nós somos sócios desde então. Entrei para o escritório, eu ainda não tinha registro na ordem, então ainda tive que fazer o exame de ordem, passar, ter o registro OAB, mas ela já me deu a oportunidade de começar a trabalhar. Eu já tinha alguns clientes que já confiavam no meu trabalho, o escritório já estava montado, o escritório tinha, na época era Janete D'Ambrosio, o escritório, ela já tinha em torno de uns 6 anos já de experiência, já estava com uma clientela mais presente, enfim, com mais processo, então também foi uma grande escola. Então, num primeiro momento, eu fui assistente da doutora Janete, depois eu fui parceiro, e depois ela me convidou para ser sócio do escritório, e estamos aqui. Que ano te formou, Pio? Eu me formei em 1998. 98. Final de 1998. Então, nós vamos quase 30 anos também, né? Quase 30 anos. Isso aí. Quase 30 anos que eu estou lá. E Pio, conheceu a tua esposa lá em Porto Alegre? Tu conheceu ela daqui? Como é que... A história é bem interessante. Não, até porque ela acabou entrando no ramo, vamos dizer, da farmacêutica aí. Como é que foi? Foi tu que induziu ela a isso ou tu conheceu em função disso? Luia, primeiro, conheci a Viviane. O amor da minha vida. Conheci ela numa festa de família. O pai dela, meu sogro, Josué Link, é primo irmão da minha mãe. E os dois, através de uma tia, se combinaram de se ver, então, em 1996, num evento da família Link, lá em Lomba Grande, em Novo Hamburgo. Na divisa de Hamburgo Velho, Novo Hamburgo. E lá fomos, então, enfim, eu fui acompanhar minha mãe, porque meu pai achou que aquilo lá era programa de índio, né? E uma festa de família em Lomba Grande, em pleno sábado. Devia ter jogo ainda, então ele não ia ir. E a minha sogra também não. Então a Viviane foi acompanhar meu sogro e eu fui acompanhar a minha mãe. E lá se encontramos, assim, vou dizer que já rolou uma química quando eu vi, porque eu nem sabia que era filha do Josué, não sabia que o Josué tinha filha, nem minha mãe sabia. Conheceu ali? Conhecemos ali. Uma semana depois a gente se viu, um mês depois começamos a namorar, 6 meses depois noivamos. E dissemos, foi tudo muito rápido. Foi tudo muito rápido. 2 anos depois casamos. E aí casamos e... 1 ano depois eu já tinha minha filha, Júlia. Mas ela já estava fazendo faculdade? Quando eu conheci a Viviane, ela fazia publicidade e propaganda. Né? Tudo a ver com farmácia. Nada a ver, né? Enfim. E aí, quando a gente, enfim, veio para Gramado e tal, ela não tinha terminado a faculdade, eu já tinha terminado, ela engravidou da Júlia. Né? A Viviane engravidou 2 meses depois que a gente casou. E aí, Luia, ela fez a faculdade, interrompeu naquele período, enfim. E aí ela disse, será que eu volto, não volto? Qual é que é o futuro? Enfim, o que eu vou trabalhar aqui e tal? E na época eu disse, olha, Viviane, mas quem sabe tu gosta, porque ela já trabalhava na farmácia, mas mais no atendimento, né, nos fluxos ali da loja. Eu disse, quem sabe tu faz farmácia e tal. Ela disse, não sei, tem muita cadeira de química, mas eu acho que é bem interessante, bem legal e tal. Bom, ela já sinalizou positivamente. Um dia chego de Porto Alegre e digo para ela, Viviane, te inscrevi no vestibular para farmácia. Ela, nossa, vou ter que estudar. Eu digo, não vai dar tempo, porque é no sábado. Isso foi numa quarta, é no sábado. Mas eu te levo, vou estar contigo lá. Então, assim, foi que meio na pressão ela fez a faculdade, Luiz. Ela se inscreveu, passou no vestibular, começou a fazer a faculdade, foi na UBRA. Foi muito difícil para nós, porque a Júlia é pequena. Imagino. O currículo exigiu que ela fosse morar em Canoas, então a Júlia estava com 3, 4 anos de idade,
ela teve que morar em Canoas, porque não tinha como acompanhar 7 cadeiras, né? Um curso realmente bastante extensivo. E foi difícil, mas passamos, ela se formou, graças a Deus trabalha na profissão, né? Porque senão ia ser ruim para mim, né, Luiz? Não, mas legal isso. Não, porque muitas vezes a coincidência, porque não é de direito com essa área médica, não cruza, mas faz parte, né? Nós vamos falar um pouco da área de direito, estamos aí, passa muito rápido nosso programinha aí, já está aí quase no final. Continuar falando de Gramado. Bueno, tu acompanhou 40 anos aí todo o desenvolvimento de Gramado, grandes mudanças. O que te chama mais atenção, te chamou mais atenção, desde lá de 87, quando vocês chegaram até hoje, assim, as mudanças que aconteceram em Gramado? Porque tu pegou, a família de vocês pegou talvez as maiores transformações de Gramado. Já tinha uma estrutura, mas nem comparar. O que eu acho mais admirável, e até hoje continua, e eu tive o privilégio de participar de alguns movimentos, é o planejamento. Gramado sempre foi planejado e sempre há uma continuidade. Muitas vezes há uma alteração de governo e o plano continua o mesmo. Gramado não é um plano do prefeito, é um plano de governo que dá continuidade. Então, Gramado, desde 40 anos, quando eu vim para cá, ou mesmo quando eu era turista, se percebe a preocupação que se tem pelo crescimento sustentável, pelo crescimento da cidade. Por exemplo, agora, a nova centralidade. A nova centralidade. Olhando lá para frente. Olhando, né, para Gramado daqui 20, 30, 40, 50 anos. Né? E, além do planejamento, consequência direta, a preocupação que se tem com a segurança, com a saúde, que todos os governantes, e digo assim, todos os governantes que passaram sempre estiveram e estão preocupados com isso, né, Luiz? Então, eu digo, eu escolhi Gramado enquanto criança, depois novamente escolhi Gramado quando retornei para cá com a minha esposa e escolho Gramado sempre. Eu vejo que aqui as pessoas trabalham, aqui existe um espírito do menor para o maior, é a comunidade que existe do governante, o governante que existe do governador, o governador do presidente. Né? E isso é o segredo. Aqui há um movimento comunitário muito grande. Natal Luz é o exemplo disso. É verdade. Sabe que eu comento sempre, a gente em seguida é convidado aí a fazer palestras ou recebe grupos aí do Brasil e do exterior. Eu sempre digo, vocês podem tentar copiar Gramado, se inspirar em Gramado, só tem uma coisa que vocês não conseguem levar, é o gramadense. E aí é aquilo que nós falamos no início. Interessa se nasceu aqui, se está morando aqui. Nós temos uma cultura diferenciada, que é exatamente esse espírito de o teu negócio está bem, mas vamos revitalizar, vamos melhorar, vamos fazer outro investimento, né? Tem essa preocupação. E, Pio, dentro do dia a dia, cresceu, tu caminhava, tu ia de casa colégio a pé, e aqui foi mudando. O que tu tem saudade, vamos dizer assim, quando nós chegamos aqui há 30, 40 anos atrás, e hoje vale a pena que não temos tal coisa, tu teria alguma coisa assim que tu tem saudades, vamos dizer assim? Eu vou dizer assim, eu tenho saudades, mas é uma questão nostálgica, né? Porque eu tenho a gratidão pelo que hoje acontece. Mas a pergunta é em cima disso mesmo. A saudade é justamente a calmaria, né? Assim, a característica do interior, aquele cidadezinha do interior, do domingo, as pessoas ali na frente da igreja, na frente da praça, a baixa temporada, quer dizer, quando a cidade, vamos lá, quando a cidade era só nossa, dos gramadenses. Que eu digo assim, é nostálgico no sentido que a gente trabalhou para estar hoje onde está. Não, é uma então, saudade, mas tu não está criticando. Não é uma saudade porque pelo contrário, né, são os méritos. Né? São os méritos e trabalhamos para este progresso e para estar onde a gente está hoje, né? Mas isso às vezes dá um saudosismo no sentido de como era legal o Cine Embaixador, né? No domingo, sessão única, enfim, o Lago Negro quando, as né? próprias boates, falou, tênis clube, enfim. Mas são tempos bons, né? Que graças a Deus eu vivi e hoje, graças a Deus, também a cidade proporciona toda, digamos, uma outra estrutura que nós não tínhamos há 40 anos atrás. Né? Então, também sou muito grato por isso. Maravilha. Outra coisa, Bill, isso pergunto para todos e tenho certeza que tu tem uma visão bem clara. O que tu imagina Gramado daqui 10, 15, 20 anos? O que tu deixaria assim, de mensagem para os gramadenses, olhando para o futuro? O
que eu acho importante, Luia, né? Eu acho que é muito importante que a gente mantenha esse planejamento. Gramado foi construído através de pessoas muito importantes, que são importantes até hoje. E como, obviamente, assim como eu, muitos vieram para cá, vêm para cá e etc. Eu vejo que é muito importante que essas pessoas respeitem, né, e que deem continuidade nesse planejamento, né, para que a gente não perca a essência da cidade. Nós somos uma cidade de contemplação, as pessoas vêm para cá para contemplar. Eu vim morar aqui pela contemplação. Nós não podemos perder isso. Né? Então eu vejo que os futuros governantes, os futuros políticos, os futuros representantes da cidade têm que respeitar os anciões, como a gente diz. Hoje a gente já tem umas pessoas aí que são os nossos, olhar para a história, que são os conselheiros, né? Tem que olhar para a história para saber que nada é por acaso. Gramado não é por acaso, o Gramado é uma construção. É isso aí. Sabe que teve um evento aqui ligado à área cultural. Não faz muito tempo que um cidadão que estava lá falou o seguinte, que a gente tem que olhar o passado para entender o presente, para preparar o futuro. Exato. E é perfeito, dentro dessa linha aí. Exatamente. Ou seja, tu não pode esquecer de olhar como foi construído o Gramado, né, para entender até como nós estamos e, em cima disso, planejar o futuro. Exato. Meu amigo Pio, todo mundo que vem aqui, a gente fala e falta um monte. Aí teria muita coisa para nós falar, até sobre a tua atividade profissional, enfim, outras coisas mais. Talvez mais adiante aqui vamos chamar de novo, né? Queria te agradecer muito mesmo, né? Dizer que foi muito bacana, tem amizade grande aí com a tua família, né? O Luizão aí, né? Quase cunhado, né? Isso aí. Em função da Mariana, né? Grande parceria, e o próprio teu pai aí, né? Que infelizmente nos deixou há muito tempo, né? Era muito amigo do meu irmão, né? Do Jonca. E tua mãe, enfim. Dizer que foi um prazer aí te receber, tá? E deixa aí fazer a tua despedida do pessoal. Obrigado, Luia. Obrigado pela oportunidade. Sempre é bom poder falar, né? Falar de Gramado, sou apaixonado por Gramado, falar da minha família, falar da minha profissão, são coisas que realmente eu sou apaixonado, né? Por essas três situações que eu falei. Então, e me colocar à disposição sempre que precisar, é um privilégio estar aqui nesse momento aí, da gente poder ter esse bate-papo. Obrigado. Valeu. Obrigado, Pio. Queria agradecer a Golden Lagueto Multipropriedades e as lavanderias 5 a Sec pelo patrocínio, deixar o convite para vocês participarem da Gramado Connection, que continua sexta e sábado também. Amanhã, Dia dos Namorados, né? Sejam muito felizes, comemorem, muita festa. Cidade vai estar lotada. Então, desejar uma boa noite a todos e até a próxima quinta-feira com mais um episódio de Histórias de Gramado. Boa noite. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e 5 a Sec. A sua lavanderia em Gramado, Canela e no mundo. Na 5 a Sec, cada gesto importa. Aqui, acreditamos que cuidar das roupas é, antes de tudo, cuidar das pessoas, do seu tempo, do seu dia a dia, da sua rotina. Por isso, nasce o novo jeito 5 a Sec de atender. Um gesto simples, mas cheio de significado. A mão direita sobre o coração, os 5 dedos abertos, representando nossos 5 serviços, nossa história e a força da nossa marca. É assim que mostramos o nosso compromisso, com carinho, com delicadeza, com atenção verdadeira. Esse é o jeito 5 a Sec, o jeito que valoriza cada detalhe e transforma cada atendimento em uma experiência de cuidado.